Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para conhecer respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Existem informações da chamada ciência que possa confirmar a existência de fatores determinantes das inversões da sexualidade? Apesar das resistências que o tema reencarnação encontra nos meios ditos científicos, existem vários trabalhos que representam a confirmação da veracidade do princípio da reencarnação, como apregoado pelo Espiritismo. Surgem a partir dos anos 60 do século XX nos Estados Unidos da América do Norte. O primeiro está registrado no livro do psiquiatra canadense Ian Stevenson, responsável pelo Departamento de Psiquiatria da Universidade da Virgínia. Financiado pelo inventor da máquina Xerox, Chester Carlson, viajou o mundo resumindo parte de suas pesquisas no livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Um trabalho embasado em muita estatística. No Brasil, apurou 2 casos, um dos quais de um homem chamado Paulo, morador de cidade do interior no Rio Grande do Sul. Por inúmeros traços revelados em sua personalidade desde que começou a falar na infância, fora em existência recente uma mulher chamada Emília, morta por suicídio. Todos os detalhes confirmados por um número expressivo de testemunhas de pessoas que conheceram ela e conheciam agora ele. Detalhe importante é que tanto Emília quanto Paulo são filhos de um mesmo casal, ou seja, dos mesmos pais, tendo renascido, portanto, na mesma família. O livro, embora tenha sido traduzido para o português na década em que foi lançado no mercado norte-americano, somente foi reeditado recentemente pela editora Vida e Consciência, em nova tradução. Outras contribuições importantes resultaram de trabalhos cuja intenção era outra. O primeiro, na verdade, objetivava desmentir ou desmistificar a ideia da reencarnação. Foi conduzido ao longo de 16 anos pela doutora Ellen Weinbeck, conforme relatado no seu primeiro livro, Recordando Vidas Passadas. Após todos aqueles anos e centenas de pacientes estudados dentro de uma metodologia rigorosa, ela concluiu ser impossível negar a reencarnação, pois ela era uma verdade. A doutora Ellen, no livro citado, reúne estatisticamente dados interessantes que evidenciam existências pregressas dos pacientes pesquisados. Entre eles, destacam-se casos de inversões na área da sexualidade, sem que isso tenha representado problema para essas pessoas nas respectivas encarnações. Os investigadores do assunto acreditam isso a 2 fatores. O primeiro, ao período que chamam de intermissão, ou seja, o intervalo entre as encarnações. O segundo, o Espiritismo nos ajuda a entender. A questão da viciação das energias da sexualidade nas relações humanas é o fator determinante. O extravasamento irresponsável das forças sexuais que caracterizam a criatura humana gera vínculos entre os envolvidos, provoca o remorso, o complexo de culpa ou arrependimento. E isso remete o indivíduo a processos de restrições no sentido de reequilibrar-se. Analogamente, o espírito preso a tais condições de inversão encontra-se como aquele prisioneiro condenado que pela rebeldia se vê isolado dos demais reclusos na chamada solitária dentro da penitenciária. Só se vê só, incomunicável. O espírito preso a corpo inverso em relação às suas tendências compulsivas desenvolvidas no uso exagerado das energias sexuais, desequilibrando sua própria essência espiritual, está na mesma situação. Rejeitado pela família, discriminado pela sociedade, ou esconde sua situação ou parte para uma atitude mais agressiva,
afrontando o presumivelmente normal. Associado a isso está a ignorância em relação à finalidade espiritual da sua existência. Mas as obras mais ricas no sentido de se considerar a reencarnação como um fato, bem como a realidade das inversões no campo da sexualidade, surgiram depois que a regressão de memória foi usada por alguns profissionais da saúde mental como terapia. O principal deles é o psiquiatra norte-americano Brian Weiss, que desde 1980 publicou várias obras revelando e relatando suas experiências no campo da terapia de vidas passadas. Nas 2 décadas em que conviveu com casos onde foi aconselhável o procedimento de recuperação de dados do inconsciente profundo de pessoas que o procuraram, obteve dados interessantes, evidenciando que tais pacientes tiveram inúmeras vidas em passados próximos ou remotos. Organizando cronologicamente dados obtidos durante os estados alterados de consciência comuns nas regressões a vidas passadas, embora não fosse o objetivo principal das experiências, pude verificar que a individualidade altera sua formatação no campo da sexualidade. Ora renascendo na condição masculina, ora na feminina. Como revelado pelo Espiritismo nas questões 200 a 202 de O Livro dos Espíritos, tal situação se impõe pela necessidade do ser experienciar situações inerentes a tais condições. Não haveria sentido reencarnar somente homem ou somente mulher. Daí a razão da opinião de um instrutor espiritual revelada pelo Espírito André Luiz, de que não existe ninguém 100% homem ou 100% mulher. Em todos nós, há traços femininos ou masculinos, em nossa forma de nos relacionarmos com a vida. Naquelas pessoas que voltam compulsoriamente em corpos invertidos, isso fica mais visível. Lembrando que no livro Sexo e Destino, foi feito um prognóstico sobre a grande quantidade de espíritos que renasceriam com tais constrangimentos necessários para seu reajuste perante as leis da consciência. Verificamos que essas inteligências responsáveis pelos destinos dos espíritos que evoluem no planeta Terra concluem que tudo obedece a um plano maior. Objetiva oferecer àqueles que fracassaram nessa área em outras vidas possam se reharmonizar perante as leis da consciência a que todos estamos subordinados na caminhada evolutiva. Estamos apresentando Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Como o Espiritismo encara a questão da eutanásia? A visão materialista da vida dá origem a procedimentos distorcidos como este, contrários à compreensão evolucionista da existência. Raciocinemos sobre uma situação hipotética. Um homem está agonizando, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado não tem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, apressando o seu fim? Quem, no entanto, nos daria o direito de prejulgar os planos de Deus? Não pode o Senhor conduzir um homem à margem do abismo para retirá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar-se sobre si mesmo e de conduzi-lo a outros pensamentos? Ainda que se pense que haja chegado o momento final para um agonizante, ninguém pode dizer com certeza que essa hora tenha chegado. A ciência nunca se enganou nessas previsões? Há casos que se podem considerar com razão como desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também incontáveis exemplos de que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobre sua lucidez por alguns instantes? Essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignoramos as reflexões que seu espírito pode fazer nos momentos finais de sua agonia. E quantos tormentos pode lhe poupar 1 minuto
ou um momento de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e não se dá conta da alma não pode compreender essas coisas. O espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Suavizemos os últimos sofrimentos tanto quanto seja possível fazê-lo. Mas guardemo-nos de encurtar a vida, seja apenas por 1 minuto, pois esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Claro que em muitas situações, os envolvidos devem se perguntar se a eutanásia não é um bem, como nos casos de moléstia incurável. Afirmam categoricamente os espíritos mais esclarecidos que o homem não tem o direito de praticar a eutanásia. Em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja. Justificam sua posição, dizendo que a agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem. Como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir dos problemas transcendentes das necessidades do espírito. No extraordinário livro Obreiros da Vida Eterna, o autor espiritual André Luiz, através do médium Chico Xavier, revela a existência de equipes espirituais especializadas nos procedimentos típicos do desligamento dos corpos físico e espiritual, por ocasião da denominada morte do primeiro. Refletindo sobre as influências das crenças religiosas ou não dos personagens ali estudados, um católico, um protestante, um espírita e um ateu, há um caso de uma vítima de eutanásia diante da irreversibilidade do quadro de câncer que o acometia e dos sofrimentos daí decorrentes. Manifestando sua opinião diante dos efeitos da ação radical, explica: qualquer droga no campo infinitesimal dos núcleos celulares se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas. Combinar aplicações químicas com as verdadeiras necessidades fisiológicas constituirá efetivamente o escopo da medicina no porvir. O médico do futuro aprenderá que todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas em seu raio de ação. É por isso que o veneno destrói as vísceras e o entorpecente modifica a natureza das células em si, impondo-lhes incapacidade temporária. A gota de remédio tem princípios elétricos, como também acontece às associações atômicas que vão recebê-la. Segundo sabemos, em plano algum, a natureza age aos saltos. O corpo espiritual, ou perispírito, formado à base de matéria rarefeita, mobiliza igualmente trilhões de unidades unicelulares da esfera de ação espiritual que abandonam o corpo físico saturadas da vitalidade que lhe é peculiar. Daí os sofrimentos e angústias de determinadas criaturas além do decesso. Os suicidas costumam sentir durante longo tempo a aflição das células violentamente aniquiladas, enquanto os viciados experimentam tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito. Já num dos episódios relatados no livro Sexo e Destino, um instrutor ouvido diz: quando passares ao pé dos leitos de quantos atravessam prolongada agonia, afastai do pensamento a ideia de que lhes acelerardes a morte. Ladeando esses corpos amarrotados e por trás dessas bocas mudas, benfeitores do plano espiritual articulam providências, executam encargos nobres, pronunciam orações ou estendem braços amigos. Ignorais por agora o valor de alguns minutos de reconsideração para o viajor que aspira a examinar os caminhos percorridos antes do regresso ao aconchego do lar. Se não vos sentis capacitados a oferecer-lhes uma frase de consolação ou socorro de uma prece, afastai-vos e deixai-os em paz. As lágrimas que derramam são pérolas de esperança com que as luzes de outras auroras lhes rociam a face.
Esses gemidos que se arrastam do peito aos lábios, parecendo soluços encarcerados no coração, quase sempre traduzem cânticos de alegria à frente da imortalidade que lhes fulgura do além. O benfeitor espiritual finaliza suas ponderações fazendo um apelo. Companheiros do mundo, que ainda trazeis a visão limitada aos arcabouços da carne, por amor aos nossos sentimentos mais caros, dai consolo e silêncio, simpatia e veneração aos que se abeiram do túmulo. Eles não são as múmias torturadas que os vossos olhos contemplam, destinados à lousa que o poeira corcome. São filhos do céu, preparando o retorno à pátria, prestes a transpor o rio da verdade, a cujas margens um dia também vós chegareis. Você está ouvindo Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Existe relação entre o chamado benzimento e o passe como praticado entre os espíritas? As chamadas benzeduras, tão comuns no ambiente popular, sempre que empregadas na caridade, são expressões humildes do passe regenerador, vulgarizado nas instituições espirituais de socorro e de assistência. Jesus nos deu a primeira lição nesse sentido, impondo as mãos divinas sobre os enfermos e sofredores, no que foi seguido pelos apóstolos do cristianismo. Isso, aliás, está documentado no livro Atos dos Apóstolos do Novo Testamento, inserido no livro conhecido como Bíblia. Especificamente no capítulo 5 pode ser lido: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos, e no versículo 12... e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como as mulheres, crescia cada vez mais. E ainda no versículo 14... de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e camilhas. No versículo 15... até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. No versículo 16... Contudo, nos processos de cura, como deve-se compreender o passe? Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas. Com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Uma dúvida comum sobre o passe é se há uma maneira específica para recebê-lo. O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior percentagem de confiança, não só a quem o dá, como também a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. A disponibilidade de conhecimentos na atualidade nos ajuda a entender que o passe não se constitui numa graça oferecida por Deus. Um deles resulta da informação por sinal denominada pelos grandes sábios da antiguidade. Segundo eles, tudo que há no universo está mergulhado ou envolvido numa energia que especialmente os gregos chamavam de éter. Não se trata do éter de uso comum em procedimentos médicos, até como anestésico. O espiritismo, todavia, através daqueles instrutores espirituais que se serviram de vários médiuns para revelar uma original e revolucionária visão da obra de Deus, amplia o conceito milenar. Começa por chamar essa energia de fluido cósmico universal. Explicam que ele não apenas se constitui no oceano em que tudo está mergulhado, mas também que tudo e toda a criação resulta de modificações desse fluido através da vibração. Do macro ao microcosmo, portanto, tudo é variação desse fluido dentro de padrões definidos por vibrações. Em resumo, tudo é energia vibrando em frequências diferentes. Impossível a classificação ou enumeração dos bons ou maus fluidos por ser tão grande quanto a dos pensamentos ou diversidade deles. Do ponto de vista moral, fluidos carregam sentimentos de ódio, inveja, ciúme, orgulho, violência, hipocrisia, bondade, benevolência, amor, caridade, doçura, etc.
Do ponto de vista físico, fluidos são irritantes, calmantes, excitantes, tóxicos, narcóticos, reparadores, penetrantes, adstringentes, soporíferos, dulcificantes. O próprio pensamento é fluido, matéria, radiação mental. Pensamentos, por sua vez, modificam propriedades dos fluidos, os quais são veículos do pensamento. Revelam os espíritos que a velocidade do pensamento supera a velocidade da luz. Ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Para não nos alongarmos demasiadamente, a ciência desde os anos 60 do século XX diz que o corpo físico é resultado dessa energia vibrando numa frequência muito baixa. Dizem também que pensamento é uma emissão que ocasiona perda real de fluidos espirituais. Por consequência, fluidos materiais. Desse modo, o homem precisa retemperar-se com os eflúvios que recebe do exterior. Observam que o homem sente instintivamente tal perda. Procura reunir homogeneizadas e simpáticas. Nelas recupera as perdas fluídicas que sofre constantemente pela irradiação do pensamento, como recupera pelos alimentos perdas do corpo material. A criatura humana está, como se vê, às voltas com a manifestação do fluido em 3 níveis. Primeiro, os fluidos espirituais que constituem a realidade em que vivemos. Segundo, os fluidos do corpo espiritual ou perispiritual, estrutura que liga o espírito ao corpo físico. Terceiro, o fluido vital, que emana do corpo físico como consequência do funcionamento dos órgãos que constituem os diferentes sistemas que funcionam integradamente. O sistema cardiovascular ou circulatório, o sistema respiratório, o sistema digestivo, o sistema ósseo e etc. Cada órgão funcionando ininterruptamente dentro do ciclo da vida emana energia que, segundo o Espiritismo, origina o que se chama de fluido vital. Também chamado fluido elétrico animalizado, fluido magnético, fluido nervoso. É também uma modificação do fluido cósmico universal. É a matéria sutil e etérea, imponderável para nós, sendo o princípio de nossa matéria pesada. Dá movimento e atividade aos seres orgânicos. A quantidade de fluido vital se esgota. O fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. Os órgãos do corpo estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Isso dá a todas as partes do organismo uma atividade que as une em certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. A quantidade de fluido vital não é fator absoluto para todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é fator constante, seja no mesmo indivíduo, seja nos indivíduos da mesma espécie. Quando os seres orgânicos morrem, o fluido vital remanescente retorna à massa. A faculdade de curar pela imposição de mãos tem, evidentemente, seu princípio numa força excepcional de expansão. Mas é aumentada por diversas causas, entre as quais é necessário colocar em primeira linha a pureza de sentimentos, o desinteresse, a benevolência, o ardente desejo de aliviar, a prece fervorosa e a confiança em Deus, em uma palavra, todas as qualidades morais. Todo efeito mediúnico é o resultado da combinação dos fluidos emitidos por um espírito e pelo médium. Por essa associação, esses fluidos adquirem propriedades novas que não teriam separadamente ou, pelo menos, não teriam no mesmo grau. A substância fluídica produz um efeito análogo ao da substância medicamentosa. Com a diferença que, sendo maior a sua penetração em razão da tenuidade de seus princípios constitutivos, age mais diretamente sobre as moléculas primeiras do organismo do que podem fazer as moléculas mais grosseiras das substâncias materiais. A prece, que é uma verdadeira evocação, atrai os bons espíritos solícitos em virem secundar os esforços da pessoa bem-intencionada. A ação fluídica é poderosamente secundada pela confiança do doente. De modo geral, há sempre a associação de fluidos entre encarnado e desencarnado. Todo efeito mediúnico, como já foi dito, resulta da combinação dos fluidos que emitem um espírito e um médium. Pela sua conjugação, esses fluidos adquirem propriedades novas que separadamente não teriam, ou pelo menos não teriam no mesmo grau.
A prece, que é a verdadeira evocação, atrai os bons espíritos sempre solícitos em secundar os esforços do homem bem-intencionado. O fluido benéfico dos primeiros se casa facilmente com o do segundo, ao passo que o do homem vicioso se junta aos dos espíritos que o cercam. O homem de bem, que não dispusesse de força fluídica, pouca coisa conseguiria fazer por si mesmo. Só lhe resta apelar para a assistência dos espíritos bons, pois quase nula seria a sua ação pessoal. Uma grande força fluídica aliada a uma maior soma possível de qualidades morais pode operar em matéria de curas verdadeiros prodígios. O tempo que se deve gastar para a aplicação de um passe magnético deve ser mais ou menos o mesmo que utilizamos para fazer uma prece, por exemplo, o Pai Nosso. Sobre as divisões do passe em passe magnético, passe espiritual e outras modalidades desse tratamento fluídico, a espiritualidade diz: quando estender as mãos sobre a cabeça do paciente, movimentando-as de alto a baixo, não precisa se preocupar. O que for preciso, os espíritos farão. Sobre alguém tomar passes no lugar do outro, esclarece que alguém não pode substituir alguém de maneira total na recepção do passe. Mas a mentalização do necessitado de socorro espiritual por parte de quem recebe semelhante auxílio magnético é apoio e assistência de grande valor para quem pede a intervenção da vida maior. A mediunidade curadora não vem suplantar a medicina e os médicos. Vem simplesmente provar a esses últimos que há coisa que eles não sabem e os convidar a estudá-las. Que a natureza tem recursos que eles ignoram. Se por acaso a cura não foi obtida, pode ser que o bem do doente seja sofrer ainda. Para finalizar, lembremos ainda Allan Kardec. O Espiritismo caminha junto com o materialismo sobre o terreno da matéria. Admite tudo o que este admite, mas ali onde este se detém, o Espiritismo vai além. Direto ao ponto em 1 minuto. Prossegue trabalhando. Às vezes, o problema parece insuperável. Contudo, não receies, insiste para o bem. Promessas que escutastes sumiram-se no vento. Recursos que esperavas falharam sem motivos. Entretanto, não pares, prossegue trabalhando. Ora, serve e terás a solução com Deus. Então, queridos amigos, direto ao ponto, nós podemos lembrar a grande ansiedade que impera hoje em nossa sociedade e muitas vezes queremos resolver problemas adquiridos milenarmente em questões de dias, semanas, meses, mas nós vamos entendendo com a prática da doutrina espírita cristã de que tudo tem o seu tempo e a sua hora. Por essa razão, nosso companheiro espiritual nos recomenda que prossigamos, apesar das dificuldades e dos problemas, apesar de tudo que possa estar nos atrapalhando, nos criando dificuldades, que nós precisamos continuar, não parar, continuar trabalhando, insistir na prece, insistir em buscar o equilíbrio, porque dias chegará em que nós vamos estar livres dessas dificuldades e desses problemas. Portanto, tenhamos consciência de que não podemos parar. Se o mal insiste em estar conosco, tenhamos absoluta paciência para seguir com ele mais um pouco, porque mais cedo ou mais tarde, ou ele vem conosco ou ele fica para trás. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522,
CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.